A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, missionário Valdeci. Feliz, meu irmão, por mais um vídeo que você vai assistir agora. Continue estudando comigo o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João. Abra seu coração. Jesus, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz do Senhor Jesus e abrir a porta do seu coração, ele entra. Vamos para mais uma palavra? Vamos lá. Meus queridos, graça e a paz do Senhor Jesus. Feliz porque a gente tem mais uma oportunidade para a gente ouvir as palavras do Mestre, do Senhor Jesus. E essas palavras possam penetrar dentro de você e que o Senhor Jesus possa te transformar e você possa cada vez mais ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. Está escrito: sejais imitadores do Senhor Jesus como filho amado. Nosso objetivo é cada vez mais ser parecido com Ele. Amém? Abra seu coração. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir o coração, o Espírito de Jesus Cristo, o Consolador, entra dentro da gente. Pois bem, estamos estudando o Evangelho de Jesus, que escreveu João, e hoje estaremos lendo o capítulo 18, a partir do versículo 1, que tem por título, por tema, Jesus no Getsemane. Essa palavra Getsemane significa prensa de azeite. Ou seja, já está mostrando que Jesus ele será moído. E Jesus vai passar por todo um sofrimento. Porque ele, para ser um sumo sacerdote, Hebreus vai dizer isso, ele tem que passar por tudo isso. A palavra anterior que eu preguei foi sobre a oração sacerdotal de Jesus. E ele continua aqui nesse jardim para ser moído, para ser preso. Olha o que vai acontecer aqui com ele. Tendo Jesus dito estas palavras, as palavras anteriores, que foi as palavras sacerdotal, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim do Getsemane, né? E aí entrou com eles. Então, Jesus estava ali com todos os seus discípulos, mas Judas não se encontrava ali, viu, gente? Lembra que Judas, ele tinha saído naquele momento que Jesus estava na mesa com todos os discípulos. E ele falou que um ia trair ele. Naquele momento Judas não se levantou, pegou o pão molhado, comeu e saiu. Pois muito bem, daqui a pouco ele vai chegar. Vamos continuar aqui o texto. E Judas, o traidor, também conhecendo aquele lugar, porque Jesus ali estiveram muitas vezes com seus discípulos. Judas já sabia. Ele estava lá, vendeu o mestre, se corrompeu, tudo já estava escrito. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, a
polícia, né, recebido ali os guardas para prender Jesus, dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, vou marcar aqui o nome lanternas. Para que serve a lanternas? Para iluminar. Tochas, chegaram com tochas. Para que serve a tocha também? Para iluminar. Tudo meios humanos. A lanterna, quem foi que fez? Foi o ser humano. Deus deu sabedoria para o ser humano fazer a lanterna. Deus deu sabedoria ao longo do tempo para o homem produzir o fogo. E o homem fez a lanterna, algo artificial, para poder enxergar no escuro, para poder ver as coisas, porque sem luz não vai. Lanternas, tochas e armas. Olha o que diz aí, ó. Lanternas, tochas e armas. Duas coisas: lanterna, iluminação, tocha para iluminar. Agora armas. Para que isso aqui? Atrás do amor. Eles estão indo aqui prender o caminho, a verdade e a vida. Olha que cegueira. Meu Deus, mesmo com as lanternas e as tochas, estão procurando Jesus para prender. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas, Jesus já sabe todas as coisas, já tem todo o poder nos céus e na terra. Ele já sabe a antiguidade, sabe do presente, sabe do futuro. Por isso que ele já até revelou o livro de Apocalipse a João. Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo. Então Jesus, sabendo todas as coisas que sobre ele havia de vir, porque ele estava ali num lugar que chamava prensa de azeite, e ele já sabia. E teve momentos aqui que o Senhor Jesus estava orando com tanta insistência, tanta força, que ele suou gotas de sangue. Tudo ele fez isso por nós. Adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? Então, quando os guardas chegaram, Jesus, ele não tem medo de nada, viu, gente? Jesus, ele encara com toda a força a missão que o Pai deu para ele. Jesus me deu uma missão. Jesus te deu uma missão, meu irmão. Jesus te deu uma missão, minha irmã. Basta-nos a gente orar, ler as Escrituras, perguntar ao Senhor: Senhor, o que queres que a gente faça? Qual é o ministério? Ministério significa trabalho para Deus. O que o Senhor deseja, Jesus, que a gente faça? E no dia que você descobrir, meu irmão, se dedique, morra por isso. O apóstolo Paulo foi até o final. Quando o apóstolo Paulo descobriu que Deus chamou ele para ser o apóstolo dos gentios, ele foi até a morte. Pedro também até a morte. E Jesus também, sabendo da missão dele, Jesus não arreda. Está escrito: aquele que coloca a mão no arado
aquele que coloca a mão no ministério do trabalho para Deus não retrocede, viu? E se Jesus te chamou para ser um bispo, se dedique, meu irmão. Se qualifique, meu irmão. Busque. Missionário, quem é que vai me dar toda essa capacidade? É Jesus. Ele que escolhe, é Ele que chama, é Ele que qualifica. Lembra, gente, que na terra, tem gente que vê nessa terra, não prega o evangelho, não faz a vontade do Senhor e termina morrendo. E passou por essa vida. O que foi que aconteceu com ele, Valdeci? Tanto ele fez as escolhas dele que Deus ele respeita. Quem planta, colhe. Como também o chamado dele. E Deus, quando chama, e ele chamou Jonas. Jonas não queria ir, Deus disse, tu vai cumprir teu ministério. Ele não foi, ele se jogou no mar, jogaram ele no mar, ele poderia morrer ali afogado. Deus disse, não, tu não vai morrer afogado. Mandou um peixe ali, engoliu ele, disse, tu vai ficar nessa barriga desse peixe, mas tu não vai morrer. Jogou ele e ele foi para Nínive e cumpriu o ministério que Deus tinha para ele. Se dedique, meu irmão. Não lute. Se Jesus te chamou para o ministério, Ele vai te pegar. Ele vai te acompanhar. Você pode ir para as profundezas do oceano. Jesus vai atrás de você. Agora é maravilhoso, é um privilégio. Jesus te chamou para ser um bispo. Jesus te chamou para você ser um evangelista. Jesus te chamou para o adorá-lo. É uma honra. Então vamos continuar aqui o versículo. Respondendo, pois, Jesus, todas as coisas ele já sabia que havia de vir. Adiantou-se aos guardas, aos soldados e perguntou: a quem buscai? Responderam ele: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: sou eu. Presta atenção, gente. Jesus disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou: a quem buscais? Responderam ele: nós estamos buscando Jesus de Nazaré. Nós estamos buscando ele para o prendê-lo, para o levá-lo ao sumo sacerdote. Então lhe disse Jesus: já vos declarei que sou eu. O que a gente aprende aqui, gente? Que os guardas, eles não estavam conseguindo achar Jesus. Por que, missionário? Lembra que no início que eles chegaram com lanternas, tochas e armas. Essa lanterna aqui, tocha, é invenção de homens. A lanterna foi o homem que inventou. A tocha, as armas, foi o homem que inventou. Você só pode encontrar Jesus Cristo através do Consolador, do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Eles aqui procurando Jesus e não encontrou. A melhor forma para você encontrar o Senhor Jesus é abrindo o seu coração. Ele está à procura de pessoas que abram seu coração para Ele e busque Ele em espírito
espírito e em verdade. Conta-se uma história de um grande pintor. Ele fez uma porta tão bonita e esqueceu, e de propositamente, não colocou a maçaneta. Aí o filho dele olhou e disse: pai, mas está bonita essa porta. Mas o senhor errou, meu paizinho. E o pai disse: e o que, meu filho, que eu errei? Aí o filho disse: você esqueceu a maçaneta, pai. Tem que ter uma maçaneta. Aí o pai disse: meu filho, essa porta aqui, a maçaneta é do lado de dentro. Não tem do lado de fora. Só quem pode abrir a porta do seu coração. O homem não pode fugir dessa responsabilidade. Abra a porta. Seja manso. Ouça a voz do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus vai entrar. Aí você vai conhecer Jesus. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor pelo Espírito do Senhor. É o Espírito Santo que faz. Mas o Espírito Santo, ele não arromba. Ele está desejando aí. Abra a porta do seu coração. Não fuja dessa responsabilidade. Não deixe o Deus desse século cegar teu entendimento com riquezas. Não se iluda com a piscina. Não fique impressionado com dinheiro, com Pix. Não fique... Você poderia arrumar um emprego. Ou se um não está dando conta, 2, no mínimo. Porque vivemos num sistema onde as pessoas oprimem as outras. E às vezes um emprego não está sendo suficiente. Mas procure tempo. Deus, o Senhor, Ele quer o seu tempo, gente. Jesus procura, Jesus deseja que você ouça a palavra dEle. Jesus deseja que você se coloque, você tenha uma mente humana, a razão. Use essa razão, use essa mente para buscar o Senhor. Faça a sua parte. Seja sincero com Jesus, diga: Senhor, eu vou fazer a minha parte. E o Senhor vai fazer a dele. Então lhe disse Jesus: já vos declarei que sou eu? Se é a mim, pois, que buscai, deixai os meus discípulos, para que se cumpra a palavra que disseram: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro, presta atenção, olha a cena, os soldados estão ali com lanternas, tocha, armas. Judas beijou o rosto do mestre, traindo o mestre, enganando o mestre, vendendo o mestre, e o Senhor não estava com raiva dele. Porque Deus não é ódio, Deus é o amor. Na linguagem popular, é as pessoas que se bananam todinho. É as pessoas que se atrapalham todinho. Mas Jesus olhou para ele, para Judas, e disse: meu amigo, meu discípulo, meu amigo. Pensa que Jesus puxou a barba de Judas, não pensa que Jesus guardou ódio, porque o Senhor Jesus é amor. Deus é amor. Assim, Deus também é justiça. Ele vai fazer o julgamento dele. Ele vai fazer a justiça dele. Enquanto na terra, Romanos, bem no início de Romanos, Deus entregou. Deus entregou. Para que uma coisa pior do que essa? Deus entregou. Está entregue.
Muita gente, eles fazem o mal e o mal vem para eles mesmos. Muita gente rejeita Jesus e eles mesmos sofrem. Quantas pessoas estão sofrendo porque aquilo que planta, colhe. Deus continua dizendo para eles: venham até mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. Mas o homem, ele pega uma pedra e Jesus disse: meu filho, deixa essa pedra no chão, eu te amo. Ele: não, não, não. Jesus disse: não faça isso, meu filho. Ele pega e joga a pedra para cima. A pedra vem e bate em sua própria cabeça. Quando eu estava fazendo uma caminhada, de repente ia passando no asfalto um rapaz com um pneu só na moto. Rapaz saudável, um rapaz bonito, a moto dele nova e ele com um pneu, só com pneu traseiro. Eu fiquei: meu Deus, por que o ser humano faz isso, Jesus? Aí pensei nos hospitais, pensei: meu Deus, um homem desse cai. Olha o corpo dele todo bem desenvolvido. Deu tanto trabalho para chegar aí. Teve as vacinas. Ele foi criança. E agora está aí querendo rachar sua cabeça. Querendo acabar com a sua vida. Eu fiquei: Senhor, guarda esse homem. Vocês estão entendendo, gente? Eu digo: Jesus, guarda esse homem, evita ele se rasgar nesse asfalto. Quanta gente sofrendo, gente pegando em armas, entrando em facções, entrando em brigas, em confusão. Não faça isso, filho. Jesus te ama. Nessa mensagem aqui, eu sei que tu vai ouvir um dia. E eu quero dizer que o Senhor Jesus, Ele te ama. Ele só quer o seu bem. Ouça a voz do teu melhor amigo, dizendo: filho, não faça isso. Judas, você está fazendo mal. Judas, você me traiu. Eu te convidei, Judas, para participar comigo da Santa Ceia. Você saiu, Judas. Mas eu estou dizendo, meu amigo, Judas, eu te amo. Se tiver um Judas me ouvindo, se tiver uma pessoa aí que está se aventurando, negando Jesus, Jesus está dizendo: meu amigo, eu te amo. Ouça a voz de Jesus, meu filho, enquanto há tempo. Ouça a voz de Jesus. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Meus queridos, quando os guardas vieram, estava ali um jovem com o nome Malco, servo do sumo sacerdote Caifás. Provavelmente, segundo os estudiosos, esse moço, ele estava com o desejo de ser um sumo sacerdote. Para ser um sacerdote no futuro, ele tinha que ter essa orelha, principalmente essa orelha direita, porque havia um ritual lá no Velho Testamento, Deus entregou para Moisés. Ele ia fazer todo o processo com essa orelha. No momento que ele estava ali, Pedro, com a espada, cortou a orelha do moço.
E o interessante é que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, não faça isso, Pedro. Quem fere com ferro será ferido. É que eu acabei de dizer, aquilo que planta, colhe. Meus amados, eu quero contar, quero ser breve, mas quero que você entenda. Ontem eu estava fazendo uma caminhada e de repente eu vi umas moças, um jovem assustado olhando assim para mim, dizendo: não, aconteceu, aconteceu. E eu fiquei sem entender. Quando eu correndo ali, olhei para frente, eu vi um carro vermelho com a placazinha frete, todo amassado na frente. E eu digo: o que foi que aconteceu aí, amigo? O rapaz disse: o homem acabou de bater ali no porte e esse porte aí segurou o carro dele, porque ele quase pegava as pessoas aqui, os seres humanos. Eu digo: meu Deus, o que foi que aconteceu? Irmão, quando eu fui lá ver, tinha mais 3 pessoas assim, querendo empurrar o carro e tal. Eu fui ao lado do motorista e o motorista, quando saiu desse carro, ele estava bêbado, gente. Gente, esse homem estava tão embriagado, pior do que uma criança. Todo se embananado, todo confuso. Aí eu, em nome do amor, para fazer o bem, eu fui valente. Eu peguei na mão dele: meu amigo, vai ali para a avenida, para a calçada, saia do meio dessa avenida. Ele pegou e ficou todo esquisito. Não, 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 ele era muito teimoso. E eu: calma, meu amigo, peguei a direção. Vamos empurrar, gente. Eles empurraram, porque o carro dele estava no meio da avenida, estava atrapalhando todo mundo ali. O teu direito acaba quando você entra no direito do próximo. O pessoal querem ir e vir. E nós tiramos aquele carro ali. E eu disse para ele: meu amigo, eu dei logo um sermão para ele. Eu disse logo: vale a pena o que você acabou de fazer. O que foi que você fez? Ele disse: eu fui para aquele bar, eu tomei lá e depois eu estou indo para minha casa. Ele mentiu, dizendo que ia para um lugar e depois falou que morava em outro lugar. Eu digo: não faça isso, filho. Isso não vale a pena. Você quase tirava a vida das pessoas e até a sua. E ele sempre, gente, ali, com aquele mal, com aquela teimosia. Eu digo: olha, você precisa chamar um reboque, você quer que a gente deixe você na sua casa. E ele com aquela teima: eu quero que vocês empurrem esse carro até minha casa. Eu não tinha condição de empurrar o carro naquele. Eu digo: deixa esse teu carro aqui, vai para tua casa, chame algum sobrinho seu. E ele teimando, gente, insistindo, insistindo, insistindo. Até Jesus dizer no meu coração: meu filho, prossiga. O homem é teimoso. E aquilo que o homem está plantando, ele fica colhendo. Mas Deus, ele é bom sempre. Deus, ele é bom sempre. Deus disse: Pedro, não vai pelo lado da violência, Pedro. Ah, Senhor, ele poderia dizer assim, mas Neemias, ele andava armado. Mas Jesus diz: Pedro, aconteceu tantas coisas no Velho Testamento. Tantas coisas. Tem lá mesmo Deus dizendo para Moisés: faça isso, faça isso. Mas agora, Pedro, é uma nova aliança, Pedro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A nova dispensação, a nova aliança. Agora a espada não é essa, Pedro. Nossa luta, Pedro, não é contra a carne, não é contra Malco, não é contra os soldados, não é contra a carne, nem contra os sangue, não é contra seres humanos, é contra principados, potestades, contra demônios. Pedro, nós precisamos penetrar no coração humano, Pedro. Não é ferindo essa pessoa, não é cortando a orelha dele, Pedro. Aprenda, Pedro, o que eu vou fazer agora. E Jesus pegou a orelha de Malco, quando ele está sujando de terra, ele limpou, colocou a orelha de volta.
Jesus fez um milagre ali, gente, mostrando pra gente que as coisas não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Homem, pregador, missionário, não force missionário. Não force a barra. Tem gente que chega e diz, tu quer aceitar Jesus? E a pessoa está refletindo, tu quer, tu quer? E ele, com aquela vontade ali, às vezes passa até dos limites. Deus conhece a intenção do teu coração. Mas alguns dizem, se você não vir, se você não tiver Jesus, você vai para o inferno. Aí começa a tentar levar as pessoas por esse lado, através do medo. Deus não quer através do medo. As coisas com Deus não é coisas passageiras, sim, dessa forma. É com amor. Eu, particularmente, eu fui até o Senhor Jesus e estou fazendo a obra dele por amor. Um dia um missionário, um pregador disse, quem foi que pregou Jesus na cruz? E muitos do meu lado falou, foram pregos. Ele estava com um quadro pintando. E ele disse, não foi prego, gente. A mulher disse, foi Romanos. Não foi Romanos. A outra disse, foi Pilatos. Não foi Pilatos. Eu fiquei calado, eu não entendia nada de Bíblia. Aí ele disse, foi o amor. Jesus te ama. Irmão, praticamente 15 anos. Foi no ano de 2006 isso. Quando ele disse, Jesus te ama. Eu disse, olha, Jesus está vivo. E ele me ama. Aí eu estou aqui, gente. Nesse momento, estou aqui nessa madrugada. 3:30 da madrugada, eu acordei para fazer essa mensagem. É o amor de Jesus Cristo que te dá força, que transforma. É o amor. É o amor. É o amor. Missionário, com a maior pregação é amando uns aos outros. Todos saberão que somos discípulos de Jesus. Não adianta a gente viver sem amor com os irmãos, não ajudando os irmãos que todo mundo está vendo. Ame todo mundo se amando e o Brasil e o mundo saberá que Jesus é o Senhor. É a maior pregação. Não é ameaçando as pessoas, não é afrontando as pessoas. Respeite o direito das pessoas. Você só pode ir enquanto você não passar por direito das pessoas. Vamos amar. Vamos amar uns aos outros. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha. Não bebereis eu, porventura, o cálice que meu pai me deu? Muitas vezes, gente, Pedro já foi repreendido. Um dia ele chegou e disse, Senhor, não vai a Jerusalém. Vão te matar, Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Esse pensamento é satânico. E agora ele está dizendo para Pedro, Pedro, guarde essa espada. Tu está pensando que eu estou aqui no jardim do Getsemane, Pedro. Eu vou ser imprensado, prensa de azeite. Eu vou ser moído, chicoteado. Eu vou cumprir a missão do meu Pai. Cada um de nós, irmão, precisamos cumprir a missão do Pai. Não deixe o marido, não deixe a esposa, não deixe os filhos, não deixa nada tirar essa missão que Jesus te deu. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano.
Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrerem um homem pelo povo. Amém, meus amados? Vamos ficar com essa porçãozinha. É o suficiente para a gente. Muitas coisas aí já foram ditas. Ouça esse áudio 3, 4, 5 vezes. Vai se alimentando. É como um alimento. Mastigue devagar e você vai receber os nutrientes do Espírito Santo de Deus. E qual é, missionário? Quais são as vitaminas do Espírito Santo de Deus? É longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor, mas é necessário comer devagar. Jesus é um pão, Jesus é um alimento. Se alimente de Jesus devagar, cuidadosamente. Eu vou ouvir uma mensagem, eu preciso ouvir a mensagem toda de uma vez, pacientemente. Não tenha pressa de buscar o Senhor, porque a vida eterna é esta: conhecer Jesus e prosseguir em conhecer. Para que essa pressa? Se alimente, busque o Senhor com todas as suas forças. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Jesus. O Senhor nos fortalece. Eu sei que muitos vão ouvir esse áudio, Senhor. Senhor, coloca o seu amor no coração dessa pessoa que está ouvindo. Nos dá graça, meu Deus. Não queremos ser violentos. Não queremos estar com essa arma, mas queremos vencer tudo em nome do amor. E foi dito também que os homens, os guardas, os soldados procuravam o Senhor com as coisas dessa terra, com a sabedoria humana, com doutrinas de homens, com outros tipos de doutrina. Nós precisamos te buscar, Jesus, em espírito e em verdade. Temos tudo. O Senhor é o suficiente. Temos o Espírito da verdade, temos o Consolador, temos as Escrituras, e isso nos basta. Em nome do Senhor, nos abençoe. Meu querido, muito obrigado. Jesus abençoe sua vida. Amém.